Aleluia! Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Bom dia, igreja. Graça e paz. Amém. Oh, glória, que povo animado. Que bênção. Você já deu um oi bem caloroso para as pessoas que estão aí do seu lado? Já perguntou para ele se ele está preparado? Hein? Pergunte para quem está do seu lado aí, você está preparado, irmão? Glória a Deus. Que bênção. Que bom que vocês estão aqui, né? Sempre muito importante nós estamos na casa do Senhor. Quem que vai me ajudar aqui? É você? Ou é o Paulinho? Qual de vocês que vai me ajudar aí? Tira para o ímpar aí, vocês dois. É você? Ô, glória. Que bênção. Amém? Que bom que vocês estão aqui, né? Domingo de eleições, né? Friozinho desse, só vem para a casa do Senhor quem realmente está com muita sede, com muita fome, né? E o tema da mensagem de hoje é: Senhor, sacia a minha fome. Amém? Glória a Deus. Então, se você veio para cá com fome da palavra de Deus, eu tenho certeza que Ele, assim como em outras oportunidades, já tem saciado a sua fome, matado a sua sede. Hoje não vai ser diferente. Amém? Glória a Deus. Quero rapidamente pedir para você abrir sua Bíblia lá em Lucas, capítulo de número 15. Lucas 15, um texto bem conhecido de todos. Eu quero trazer hoje um sermão expositivo. Quem me conhece, eu não costumo ser muito expositivo, né? Mas hoje eu quero trazer um sermão mais expositivo. Lucas, capítulo de número 15, verso de número 14. Lucas 15, 14. Você que nos acompanha online, seja muito bem-vindo. Que a paz do Senhor esteja com vocês aí também. Esperamos você presencialmente hoje para o culto das 18, tá? Se você nos acompanha somente online, venha ter uma experiência no presencial. É muito importante, né, que você viva essa experiência incrível, né? Nós fazemos de tudo para chegar à sua casa, para chegar até a sua residência aí, para que a palavra chegue até você, mas nada como você poder vir e viver essa experiência que nós estamos vivendo aqui. É uma atmosfera nesse lugar que só vive quem vem realmente até aqui. Amém? Nós aguardamos você aqui para te dar um abraço muito caloroso. Que o Senhor te abençoe. Lucas, capítulo de número 15, verso número 14. Todos acharam? Amém? Com reverência à palavra do Senhor, o texto diz assim: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Feche seus olhos. Pai querido, nós queremos ouvir mais uma vez a sua doce e audível voz nessa manhã. Nós sabemos, Pai, que é bem verdade, o Senhor já tem falado aos nossos corações, o Senhor já tem ministrado as nossas vidas, o Senhor já tem tocado poderosamente, Senhor, o nosso espírito, mas nós precisamos, ó Deus, de mais uma porção da Tua palavra nessa manhã. Nós precisamos, ó Pai, ser tocados por Ti. Nós temos essa necessidade de sermos moldados a cada dia, Senhor, e precisamos, ó Deus, ser moldados através da Tua palavra. A Tua palavra mesmo diz, Senhor, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Senhor, que nessa manhã o Senhor possa nos acrescentar a sua fé, que nessa manhã nós possamos sair daqui mais certos, Senhor, da sua palavra, mais certos, ó Pai,
das suas instruções a respeito daquilo que o Senhor deixou no manual de fé, que são as Sagradas Escrituras. Pai querido, que a Tua palavra não venha somente aos nossos ouvidos, mas que verdadeiramente nós possamos guardá-la no nosso coração, para não pecarmos contra Ti, Senhor, porque a Tua palavra é verdadeiramente lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Se não nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda, certamente atingiremos o alvo, e o nosso alvo é Cristo. Nós queremos caminhar conforme essa medida, Senhor, dia após dia. Pai querido, eu te peço que o Senhor me use apenas como um instrumento aqui nessa hora, e que a Tua palavra, ó Deus, ela possa começar a transformar, a começar em mim, e que começando, Senhor, em mim e através de mim, ela possa tocar a vida de cada um daqueles que a ouvirem aqui nessa manhã, aqueles que estiverem ouvindo online, aqueles que ouvirem posteriormente essa gravação, Pai, porque nós sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz, e que assim como a chuva e a neve que cai do céu e para lá não torna, assim é a palavra que sai da sua boca, ela não tornará para Ti vazia, mas antes ela cumprirá o propósito para o qual ela foi designada. Nós cremos que a Tua palavra é verdade e poderosa para cumprir tudo aquilo, Senhor, que foi dito, porque a Tua palavra traz existência, até mesmo coisas que ainda não existem. Senhor, nós te pedimos, Pai, fica conosco. Assim nós oramos e já te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Se você crê, dê um amém bem forte em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, esse é um texto muito conhecido de todos. Todos conhecem essa parábola, conhecida como a parábola do filho pródigo. E o que acontece é que, como todos já sabem, um homem tinha 2 filhos. Jesus estava contando aí essa história, essa parábola, e ele está dizendo que um homem tinha 2 filhos, e o mais novo desses 2 filhos chega para o seu pai e fala assim: olha pai, a partir de agora para mim o senhor morreu, certo? Sim ou não? Porque ele está reivindicando a sua parte da herança, ou seja, alguém só recebe herança quando o seu progenitor morre, ok? Então ele estava ali reivindicando a sua parte na herança. Ele está dizendo: a partir de agora, pai, para mim o senhor morreu. Eu não acredito realmente que esse jovem tinha um problema com o seu pai. Muito provavelmente o seu problema era com o seu irmão, aquele a quem ele deveria respeitar, aquele a quem ele deveria aquele que deveria ter autoridade sobre ele, logo depois que o seu pai falecesse. Vocês estão entendendo isso? Depois que o seu pai falecesse, o seu irmão, como o irmão mais velho, deveria ser aquele que teria autoridade sobre o irmão mais novo, aquele que teria a parte maior da herança. E muito provavelmente aquele irmão mais velho não era um bom exemplo, não era uma boa pessoa, e esse rapaz disse: olha, talvez, pode ser que, quem sabe, dê um infarto fulminante, algum problema, aconteça alguma coisa com o meu pai, e não querendo estar sob a autoridade do meu irmão, eu prefiro reivindicar a minha parte na herança logo e ir embora viver numa terra longínqua, a ter que viver sob a autoridade do meu irmão mais velho, tá? Então ele chega para o seu pai, pede a sua parte na herança, e seja lá por qual motivo o seu pai lhe concede essa parte, né? Ele pega essa parte na herança e vai morar numa terra muito longe, é o que a Bíblia nos relata, tá? E de repente ele começa a gastar esse dinheiro, né, de forma irresponsável, né? Ele começa a gastar o dinheiro de forma totalmente irresponsável. Então vocês imaginem alguém do interior que agora vai morar numa cidade grande, e as pessoas estão vendo ali um camarada que chegou
né? Alguém novo que chegou na cidade e está comprando umas roupas novas, está gastando dinheiro lá com pôquer, né? Está gastando dinheiro na jogatina. Rapidamente essa pessoa, né, que está demonstrando que tem dinheiro, comprando uísque do mais caro, gastando ali dinheiro, ele encontra duas coisas. Primeiro, amigos, entre aspas. Segundo, mulheres interesseiras. Sim ou não? Sim ou não? Relacionamentos falsos, ok? E a palavra diz que foi o que ele encontrou, certo? Ele começa a gastar dinheiro ali com jogatinas, ele encontra ali alguns amigos, ele encontra ali algumas prostitutas, né? E ele começa a gastar todo o seu dinheiro indissolutamente, irresponsavelmente. E rapidamente aquele dinheiro acaba, porque dinheiro não é solução para nenhum tipo de problema, meu irmão. Se você pensa que, se hoje eu jogasse na Mega Sena e ganhasse, sei lá, 26 milhões de reais, se você está pensando isso, não faça isso, porque primeiro, o jogo de azar é pecado. Nós confiamos no Senhor Jesus, nós não praticamos esse tipo de, essa não é um tipo de prática cristã. Mas se você pensa que, eu vou ganhar muito dinheiro e isso vai mudar a minha vida, não é assim que a coisa funciona. Se você não tem uma mentalidade econômica agora, você tendo muito dinheiro, não vai mudar a sua situação. Entende isso? E aquele jovem não tendo uma vida responsável, ou seja, não estando ali perto do seu pai para ensiná-lo como usar devidamente aquele recurso, rapidamente tudo aquilo que ele tinha se acabou, tá? Então ele começou a passar necessidade. E aí, continuando o texto aí, o verso de número 15, diz que ele foi se empregar com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Agora, aquele menino que vivia na sua casa, tinha de tudo, vivia do bom e do melhor, estava ali debaixo da tutela do seu pai, estava vivendo numa terra longínqua, gozou ali de alguma, felicidade efêmera, passageira, de uma felicidade momentânea, mas agora ele está passando tanta necessidade que ele foi pedir emprego, mas ninguém nem tinha emprego para oferecer, porque aquela terra inteira estava passando fome. E a única coisa que ele encontrou foi, ele bateu na porta de alguém que virou para ele e falou assim: olha, eu nem tenho emprego para te dar, mas se você quiser, você pode cuidar dos porcos. Vocês estão aqui? Amém? Queridos, para que você possa entender o quão ridículo era a situação que ele estava vivendo, ele sendo um judeu, existe um provérbio do Talmud, e o Talmud é um livro sagrado dos judeus, e esse provérbio diz assim: maldito seja o homem que cria porcos, assim como o que ensina a seu filho a sabedoria dos gregos. Para você entender, os judeus e gregos não se davam. Então ele está dizendo, o que esse provérbio está dizendo? Maldito seja o homem que cria porcos, assim como o corintiano e o palmeirense não se dá. Você está entendendo isso? Eram pessoas amaldiçoadas. Aqueles que cuidavam de porcos eram pessoas que não eram bem vistas perante a sociedade. Mas agora aquele menino, aquele filho de vó, aquele menino que empinava a pipa no ventilador, que era criado dentro de casa com todo tipo de regalia, agora ele está cuidando de porcos. É visto como alguém que é maldito perante a sociedade. E até mesmo fora das fronteiras de Israel, a profissão de criador de porcos era considerada uma ocupação extremamente vil. No Egito, segundo os escritos de Heródoto, e Heródoto, para você entender, era um historiador e geógrafo grego, tá? Lá do século 5 a.C. Os escritos dele diz que os criadores de porcos não tinham permissão de misturar-se com a sociedade civil
e nem de comparecerem à adoração pública aos deuses. Ou seja, se aqui fosse uma igreja dos egípcios, eles não iam poder entrar aqui nesse momento para adorar ao seu Deus. Eles não podiam casar-se. Não tinha uma mulher que queria casar com um egípcio que cuidava de porcos. Para vocês entenderem a gravidade da situação que esse menino foi se meter. Vocês estão aqui? Amém? E aí, o que acontece? O verso 16 diz: ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Olha a situação. Ele já estava praticando uma profissão que era... Ele já estava vivendo uma situação que era desesperadora. Desesperadora, era uma situação terrível. Por simplesmente tomar uma decisão equivocada, uma decisão errada. E agora ele está ali, olhando para aqueles porcos, e aí você fica pensando: ah, mas, poxa, tem uns porquinhos ali, né, meu? Ele não podia pegar um, assar e comer? Não, por todas essas situações que eu acabo de te dizer. Se só o fato de cuidar de porco, o cara já era considerado amaldiçoado, nem passava pela cabeça dele se alimentar de porcos. Vocês estão entendendo? Pra gente hoje, tá fácil, assar o leitãozinho ali, meu. Um leitãozinho a pururuca, ó, resolve, mas para ele, nem passava isso pela cabeça. Isso não estava fora de cogitação completamente. E aí, eu não sei quanto a você, mas eu imagino que ele comeu as vagens dos porcos. Eu imagino que ele comeu. Só que tem um problema. E qual que é o problema? É que naquele tempo existia 2 tipos de alfarrobeiras. A síria, conhecida como Ceratonia siliqua. Você já pode apagar esse nome da sua mente, porque nunca mais você vai precisar lembrar disso, né? Mas o que tinha nessa alfarrobeira síria é que ela era doce e ela era nutritiva. E tinha uma outra que era selvagem e amarga, que não oferecia nenhum valor nutricional. Essa selvagem era a que crescia nas pastagens do Oriente Médio. E agora eu pergunto para vocês, em um tempo em que havia fome em toda a terra, havia 2 tipos de vagens, 2 tipos de alfarrobeira. Uma que oferecia algum valor nutritivo para as pessoas e outra que não ofereceria valor nutritivo para as pessoas. Se estava havendo fome, aqueles homens iriam dar para os porcos algo que seria de valor nutritivo para as pessoas? O que vocês acham? Sim ou não? Ok? Então, a vagem que eles estavam oferecendo para os porcos provavelmente era a amarga. O que isso significa? Que embora assim como você, e assim como você acredita, eu também acredito, que ele estivesse comendo a lavagem dos porcos, a vagem dos porcos, a alfarrobeira dos porcos, ele podia comer, mas aquilo não tinha valor nutritivo algum, o que significa que ele ia comer, mas a fome dele nunca ia ser saciada. Ele ia continuar comendo e continuar tendo fome. Eu não sei se você está entendendo isso, mas assim é tudo que o mundo pode oferecer. Seja com muito dinheiro ou com pouco dinheiro, nenhuma alegria ou sentimento, nenhuma comida vai ser suficiente para te satisfazer longe da presença do seu Pai. Nenhuma comida, nenhum sentimento, nenhum dinheiro do mundo. Prova disso, queridos, é que o Adão e a Eva, eles tinham o mundo inteiro à sua disposição. O mundo inteiro estava à disposição deles, menos uma coisa: a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas porque eles não encontraram satisfação no Pai. Vocês estão entendendo? Porque eles não encontraram satisfação no Pai, eles trocaram
tudo o que eles tinham, pela única coisa que eles não tinham. Nem o mundo inteiro pode satisfazer alguém que não encontrou satisfação em Deus. É por isso que hoje você precisa entender algo. Você precisa sair daqui declarando que Deus é o seu tudo. Porque se Deus não for o seu tudo, Satanás sempre vai poder oferecer algo para você. Mas se Deus for o seu tudo, Satanás nunca vai poder oferecer nada para quem já tem tudo. Você está entendendo isso? O diabo nunca mais vai poder te oferecer nada, porque é impossível oferecer alguma coisa para alguém que já tem tudo. Quando você já está satisfeito, pode te oferecer picanha, cara, pode te oferecer o melhor pudim, pode te oferecer qualquer coisa. Você vai dizer: eu não preciso, eu já estou satisfeito, eu já estou preenchido, eu já estou completo. Aquele rapaz estava faminto, comendo, mas ele não conseguia matar a fome, não era capaz de saciar a sua fome, porque ele estava longe do Pai. Em Gênesis capítulo 1, de verso 11 a 12, nós vamos entender que Deus disse para a terra, produza os vegetais, plantas que deem semente e árvores. Sim ou não? Deus deu uma ordem para a terra: produza plantas que deem sementes e árvores. O verso de número 20 disse: Deus, produzam as águas cardumes de seres vivos. Então quem produziu os seres vivos das águas quem produziram os seres vivos, os peixes, foram as águas. E disse Deus: façamos o homem, no verso de número 26. Quem produziu as árvores foi a terra, quem produziu os peixes foram as águas, e quem produziu o homem foi Deus. É por isso que se você tirar uma planta ou uma árvore da terra, ela morre. Se você tirar um peixe da água, ele morre, e o homem não consegue viver longe de Deus, o seu Criador. Nós precisamos estar perto do nosso Pai, porque longe dele nós padecemos necessidade. Você está aqui? Quantos estão entendendo? Diga que você está entendendo essa palavra nessa manhã. Não importa o motivo pelo qual nos aproximamos do Senhor, seja fome, medo, nudez, desespero, não importa. Tanto faz como nós somos atraídos a Ele. O que importa é o motivo pelo qual nós permanecemos. E nós permanecemos por causa do amor de Deus. A palavra diz lá em 1 Coríntios que os dons, as profecias, os sinais, tudo isso vai passar, querido. Tudo isso vai passar, mas o amor vai permanecer para sempre. Aquilo que permanece para sempre é o motivo pelo qual nós permaneceremos também. O amor de Deus. E nós somos atraídos por esse amor. A única resposta sensata que nós podemos dar a esse amor é corresponder. Você já teve um amor não correspondido? Quantos aqui já teve um amor não correspondido? Dói, não dói? Agora você imagina Deus lá e só esperando você corresponder de volta para Ele. De eternidade em eternidade, Ele vem correndo atrás de você, violentamente, saltando sobre as montanhas. Essa é a história da Bíblia, querido. É um Deus que corre atrás de um homem que insiste em fugir dele. Mas Ele continua te buscando, Ele continua te procurando. E vamos continuar aqui no texto. No verso de número 17 diz assim, olha, que caindo em si ele disse: quantos empregados de meu pai tem? Quantos empregados de meu pai tem? Comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome.
eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai, e estando ainda longe, o seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Queridos, ele faz um plano. Ele pensa assim: olha, o empregado, o menor empregado na casa dos meus pais, o menor dos empregados, ele tem fartura de pão. Eu vou voltar para casa, eu vou pedir perdão, e eu já nem vou mais pedir para ser filho dele, porque eu não tenho mais esse direito. Eu vou voltar e vou pedir para que ele me faça como um de seus empregados. E aí ele pega, ele vai nessa caminhada, e a palavra diz que o pai avista ele de longe. Eu não sei se você está entendendo isso, mas está dizendo a respeito de um pai que fica na porta todos os dias observando para ver se ele volta. Está falando a respeito de alguém que estava todos os dias observando, olhando para ver se o filho voltava. E alguém que estava há muito tempo fora de casa, desfigurado pelo tempo, desfigurado pela fome, sujo, maltrapilho, mas ainda assim o pai o reconheceu. Agora, outra coisa importante que nós precisamos entender aqui: para um judeu, para um hebreu, era vergonhoso correr. Hebreu andava devagar, porque eles não usavam calça como a gente usa, eles não usavam shorts, bermuda como a gente usa, eles usavam vestes. Ele fala aqui, traga para ele uma veste. Para um hebreu correr, ele tinha que fazer o quê? Levantar a sua veste. Ele tinha que expor as suas pernas, ou seja, expor a sua nudez, expor a sua vergonha. Ele tinha que se expor diante de outros homens para correr até o seu filho, mas ele não se importou com isso. A palavra diz que ele correu ao encontro do seu filho. Ele é envergonhado pela segunda vez. Uma, quando o seu filho requer a sua herança e sai de casa. Ele ficou envergonhado por isso perante a sociedade, mas agora ele se envergonha a segunda vez para correr ao encontro do filho e o receber gostoso, e o abraçar e o receber de volta. E aí o filho vai contar para ele o plano: pai, o meu plano agora nem é mais, o meu plano agora nem é mais ser teu filho, agora eu quero ser como um dos seus escravos. Tudo que ele queria pedir era: por favor, sacia minha fome. Por favor, sacia minha fome. Mas o pai vira para ele e fala: não, fica quieto. Alguém traz depressa para mim uma sandália, um anel e roupas limpas. Sabe por quê, querido? Eu não sei se você entrou aqui faminto, eu não sei se você entrou aqui com sede, mas o que eu tenho para te dizer nessa manhã é que o pai tem muito mais para você.
Nós muitas vezes temos algumas coisas para pedir para Ele, mas a nossa mente é tão pequena, os nossos pedidos são tão pequenos, a gente está pensando, eu estou precisando comprar um carro. Cara, Ele tem muito mais para você, Ele tem uma família para você, Ele tem vida eterna para você, Ele tem projetos, Ele tem ministério. Talvez você esteja pensando, quem sabe já acabou, mas Ele está dizendo para você, ainda nem começou. Meu Deus, Ele tem muito mais. Ele tem muito mais do que apenas saciar a sua fome. Ele voltou para casa pensando, eu vou ser um empregado e eu vou ter fartura de pão, como um dos empregados. Mas o pai fez ele como um filho outra vez. As vestes falam de mudança de vida. Nada da sujeira do passado, nada da lembrança do mundo, vestes finas de príncipe, de quem vive na casa e não de escravos ou de jornaleiros, de filho. O anel fala de quem é da família, quem tem uma identidade, que administra os bens, as propriedades, que assina ou que sela com o anel, porque lhe foi concedida a autoridade. Anel, queridos, naquela época, quando você ia selar uma carta, era com anel. Quando você ia firmar um contrato, era com anel. Ele estava recebendo um anel dizendo, você é recebido outra vez na família. Nada mudou. E as sandálias falam sobre ser livre, porque somente livres as possuíam. Estava sobre ele o direito de ir e vir, mas seguramente nunca mais desejaria fugir ou viver longe da casa do Pai. O Pai não tornou ele como um prisioneiro ou não fez dele um escravo, mas falou, está aqui as suas sandálias. Se você quiser ir de novo, você pode. Você é livre. Porque o Pai não nos tornou prisioneiros dele. Se você quiser ir, você está livre. Mas eu te pergunto, quem é que abandona esse amor? Quem é que abandona Ele depois de conhecê-lo? Quem é que abandona Ele depois de ser amado dessa maneira? Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós amamos a Tua presença, Pai. O louvor pode subir aqui. Nós amamos, Pai, estar na Tua presença. Nós amamos ser Teus filhos e sermos aceitos na Sua família. Nós amamos, Pai. Nós gostamos quando o Senhor sacia a nossa fome. Nós gostamos quando o Senhor sacia a nossa sede. Mas nós sabemos de tantas e tantas vezes que o Senhor já nos provou que o Senhor tem muito, muito, muito mais. A Tua palavra mesmo diz que os Seus pensamentos a nosso respeito são maiores do que os nossos. Que o Senhor tem planos de bem e não de mal para nos dar um futuro e uma esperança, Deus. Existem pessoas aqui nessa manhã que já tinham perdido a esperança de um futuro, que já tinham perdido a esperança de tantos planos, de tantos projetos, tantas coisas que Deus te disse que você nem conseguia mais contemplar. Mas Deus está dizendo para você nessa manhã, aonde você tinha colocado um ponto, eu estou colocando uma vírgula. Porque quem escreve a história sou eu. Eu ainda sou o autor da sua história. Rebastoria camando robiasoria mandarai. Erebiasto que amando robo 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 ro. Chaque amandabiasoria mandarás. Se coloque de pé, vamos adorar ao Senhor. Santo é Teu nome, Jesus. Santo é Teu nome, Jesus. Aleluia.
seu coração agora. Repete assim comigo: Senhor Jesus, que morreu na cruz, eu te reconheço como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e me dá a vida eterna. Eu te peço perdão pelos meus pecados e reconheço que longe de ti eu não posso viver. Glória a Deus. Amém.